Papo Cabeça, com Bruno Cruz. Muito bem. Houve um simpósio, o terceiro simpósio da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora, neste fim de semana, no Moinho Center. O tema foi Virando uma Página, a psiquiatria pós-reforma psiquiátrica e a psicofarmacológica. E quem está conosco para falar sobre isso, porque foi um dos coordenadores desse simpósio, o médico psiquiatra Bruno Cruz. Doutor Bruno, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Quanto mais depois de um simpósio desse, o Bahia ter perdido ontem, né? Então... O que esse simpósio representou para a área de psiquiatria aqui em Juiz de Fora, doutor Bruno? Na verdade, eu sou presidente da Associação Psiquiátrica de Juiz de Fora e a gente conseguiu fazer esse simpósio esse ano de um tamanho maior, né, envolvendo mais profissionais, trazendo mais profissionais também, o que foi sensacional. E o tema dele é a reforma psiquiátrica, né, porque não houve só a reforma na questão do paciente asilar, né, porque também o que facilitou essa reforma foi a revolução psicofarmacológica, né, o fato da gente ter novos antidepressivos, novos antipsicóticos, estabilizadores de humor, e a evolução da psiquiatria como um todo. Então era para discutir temas assim atuais da psiquiatria. Então a gente teve uma aula da psiquiatria, a psiquiatria do futuro, né? Como é que vai ser o futuro da psiquiatria, com Guilherme Amaral, foi sensacional. Depois eu recebi um amigo do Rio de Janeiro, presidente da Associação do Rio, Marcos Gebara, que foi uma aula sensacional de neurobiologia das psicoterapias. Essa foi demais. Depois eu fiz um brainstorm, né? Eu gosto de chamar de toró de parpite, que a gente chamou as pessoas para a mesa e a gente discutiu temas que pintavam da plateia. Eu inventava tema também, sou criativo, né? Às vezes. E aí depois veio a aula do Alexander, né? Que é um maior pesquisador mundial de psiquiatria e espiritualidade. Já esteve o cara é sensacional, gosto muito dele e parabenizo ele sempre pelo trabalho. O trabalho dele não é pré-morte, né? Daquela sensação que a pessoa tem de... Marcelo, hoje em todas morte, as áreas, assim, o Alexander tem o NUPS, né? Que eu até falo pro pessoal, se quiser seguir no YouTube, é sensacional. Muito bom. O núcleo dele de pesquisa hoje já tem... É tão variado assim que ele atinge mundialmente. Harvard o chama para fazer pesquisa. O Estado incluiu ele para diretrizes do tratamento da dependência química e por aí vamos. Muito importante. O Brasil, ele acompanha as inovações nesse segmento de um modo geral, porque você falou de alguns temas aí, por exemplo, que claro, a gente leigo não conhece, mas vai fora. Ele está muito precário, né? A gente chama de Rede de Atenção Psicossocial, que é a RAPS. Mas eu cheguei à conclusão que não é RAPS, é RAPS, porque não se comunica. Não se comunica. Não há uma rede, entendeu? É uma rede... Não é uma rede. Então, ao invés de RAPS, é uma RAPS. E isso que você está falando, eu quero até depois sair um pouquinho desse assunto do simpósio, porque a capa da matéria da Tribuna de Minas de hoje fala sobre isso, e depois eu quero falar com você rapidamente. Nossa senhora, na hora que eu vi você falando, eu estava vindo de táxi para cá, eu fiquei assim, me deu até arrepio, porque eu lembrei de vários casos de pacientes meus que... Mas voltaremos. Nós voltaremos a esse assunto, mas antes eu quero saber disso. Em termos de conteúdo, o que vai transformar para o cidadão, para a saúde mental, para a minha saúde mental, para todos nós que trabalhamos, para todos nós... De um modo geral, o que esse simpósio, o que foi discutido e o que vai ser tirado para o benefício de todos nós? Marcelo, o que eu acredito muito é na troca de ideias, né? Assim, eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de conceito, eu adoro aprender coisas novas, estou sempre aberto a aprender, ao aprendizado. Não sou um cara de certezas, tem poucas, né? Não vou falar senão, porque depois eu te conto essa piada. Mas enfim. Não, mas eu conheço a história. Quem tem muita certeza, normalmente não tem conhecimento de quase nada. Exatamente. Eu chamo de até nem de conceito, não é nem preconceito, é um eu conceito. Que é o conceito que é eu conceito. A pessoa faz um conceito e ela se fecha nesse conceito. Enfim, a gente trocou muita informação, o público estava muito engajado, começou às 8h30, acabou às 5h. Todo mundo que foi, ninguém saiu praticamente, todo mundo ficou o dia inteiro lá. E
a coisa rolou muito natural, assim, todo muito à vontade, até pelo espaço do Moinho, parabenizar todo mundo. E parabenizar a Tomate também, que fez uma excelente produção do evento. DJ Tomate é fantástico. Não é DJ, não, a produção a empresa de produção. A produção. A Aline. Aline. Então eles ajudaram muito, e eles seguraram uma onda danada para a gente conseguir realizar o evento. Mas a informação, Marcelo, é a gente trazer informação para o profissional de pessoas que estudam e trabalham muito essa questão da saúde mental e estão na ponta, né? Sim. O Gebara numa ponta de pesquisa, o Guilherme numa ponta de pesquisa, o Alexander numa ponta de pesquisa e eu na ponta da clínica, especificamente, que é o que eu amo, né? Sei. Em termos de farmacologia, farmacológica, psicofarmacológica, o que significa isso? O que nós temos hoje e de que forma nós estamos evoluindo nesse sentido? Marcelo, assim, na década de 60, 70, se você tivesse um quadro depressivo e eu fosse te tratar, eu ia te jogar uma granada, eu te explodia. Hoje eu tiro com a mira laser, sabe? Assim, eu vou lá e tiro eu faço uma circuncisão, assim, eu faço uma retirada específica naquele ponto, né? Tá. Então, não é mais aquele efeito colateral de antigamente, né? Então as substâncias são mais bem toleradas, a questão da dependência da substância não existe, as pessoas estão com menos preconceito, está longe ainda do ideal, e cada vez mais a gente está chegando perto, quando o Guilherme fala do futuro da psiquiatria, em tratamentos mais individualizados. E sempre aprendendo que não é só remédio que resolve. Ah, isso é importante. Não é só remédio. O remédio é uma parte importante do tratamento, quando indicado, né? Mas existe uma questão multi e interdisciplinar. Por exemplo? As disciplinas têm que conversar, elas não podem ser só multi, elas têm que ser inter. Elas têm que se comunicar, por exemplo, com a educação física, com a fono, com a assistente social, com a enfermagem. Então a gente tem que ter um grupo trabalhando em conjunto, e quanto mais você agregar valor, né, no tratamento do paciente, por exemplo, assim, não adianta falar para o meu paciente assim, vai andar. Pô, eu odeio andar. Porque eu fico pensando. Eu tenho que fazer uma atividade que faz a imersão da minha atenção. É o contrário, né? Eu tenho que botar minha atenção, jogar bola. Eu tenho uma bola de futebol tatuada por causa disso. Porque é o meu mindfulness. Eu esvazio meu cérebro. Eu entendo isso, porque eu ouço muito, vai pra academia. Eu detesto a academia. Eu gosto de malhar os outros, né? Pois é. Eu não, entendeu? É isso. Então, acho que assim, você tem que individualizar o tratamento. O Alexander fala também uma questão que eu acho muito interessante, que é a necessidade, o quanto que o médico tem que valorizar a questão da religiosidade quando ele trata o paciente. Isso é fundamental. E o médico não sabe fazer isso. Eu só perguntasse qual é a sua religião, aquela coisa da identificação, né? Na verdade, não é só qual é a sua religião. É o que a sua religião pode trazer para o nosso tratamento. Sim. Qual o tamanho da sua fé de 0 a 10? A sua religião, para mim, não interessa. É por isso a sua religião vai trazer valor para o nosso tratamento? Pois é. Então vamos junto. Ô Bruno, você tocou no assunto, cara. Eu me lembro que há muitos anos eu fiz uma matéria com um pastor de uma igreja evangélica. Pô, melhor para dependência química. Que tinha um trabalho, cara, de recuperação de dependentes de álcool, sabe? Alcoólatras. Sensacional. E eu fiquei encantado com o trabalho dele. Sensacional. Sabe? Aí você falando isso agora, olha como que as coisas vão chegando, vão se encaixando, cara. É perfeito, assim, porque e até da psicopatia, você sabia? Porque a única forma de você botar no indivíduo o remorso é através de Deus. Para que ele não tenha alteração de caráter, só Deus que vai dar a ele o remorso, né? Só a crença, a fé que vai trazer para ele a culpa. Mas o psicopata normalmente, ou eu estou falando besteira, não é ateu? O psicopata pode ser o que quiser, né? Só vai falar para você a verdade, né? Ele, na verdade, que marca o psicopata é a ausência do remorso, né? E a dependência química, o Alexandre mostrou alguns dados, que eu não vou saber passar agora, a gente pode convidá-lo um dia, tenho certeza que vai ser um prazer. Com certeza, vai ser um prazer. Ele vale muito a pena. Ele fala de dados assim, de quanto que é protetivo o fato de você ter uma religião na sua vida. O quanto protege o jovem, o quanto protege a família, o quanto protege a sociedade e o quanto que é necessário você estimular isso nos seus filhos, na sua família, seja qual for a sua religião. Mas que não seja uma religião que traga também assim, uma algema.
Doutrinação. Doutrinação, exatamente. Doutrinação. Que seja uma doutrinação, eu não vou botar valores em doutrinação. Exatamente. Mas assim, que seja uma doutrinação que para o paciente ou para a pessoa seja positiva. Exato. Bom, nós temos muito assunto para tratar sobre isso e esse simpósio vai gerar outras entrevistas. Não tenho dúvidas. Tá? Com certeza que você vai trazer aqui secretário municipal de saúde mental. Coordenador Matheus, um abraço, Matheus. Pois é, também eu queria que você trouxesse aqui, por favor, o Alexander, que seria um prazer a gente conversar. Na hora ele vem. Mas eu não poderia jamais, tendo um psiquiatra aqui no nosso Papo Cabeça, como sempre, deixar de trazer ou tocar nesse assunto da saúde mental sob risco. Minas Gerais tem 8 suicídios de policiais civis no ano. É difícil até falar disso, porque outro dia eu tive uma questão importante, né, que eu atestei o risco de vida de um delegado e meu laudo foi extremamente criticado. Sei né? disso. E assim, parece até que eu estava vendendo mesmo o meu laudo, né? Sou um cara sério na minha vida, com as minhas coisas, e assim, podem duvidar, podem achar o que quiser, mas a questão é que eu zelo pela vida dos outros. Tanto que mais 5 colegas zelaram pela vida do mesmo indivíduo. Então, acho que assim, eu tenho muito paciente delegado civil, tá? Não só vou falar delegado civil, vou botar as 3 que eu tenho mais. Tá. Banco, professores e polícia. Polícia que eu mesmo? digo exército, de um modo de geral. modo geral. Mas delegado Forças é Armadas. dos piores, porque eles nem chegam ao tratamento. Por isso o índice tão alto de suicídio, sabe? Porque o cara não se dá o direito nem de chegar ao tratamento. E quando ele chega, ele é tratado dentro da delegacia como se ele fosse um bandido ou alguém que estivesse fazendo algo de moleza, porque não é frouxo, sério. vamos dizer. Tipo assim, um frouxo, exatamente. É. Se ele não fosse um cara... Cara, você não é homem não, ainda tem esse preconceito, né? Ele, tipo assim, ele tá barrigando o negócio, É. entendeu? Que no exército fala-se muito isso também. Exatamente. Então, eu tenho um paciente, pra você ter uma ideia, que ele está há 11 anos esperando uma perícia. Você tá de brincadeira. 11 anos. Que isso, cara. 11, perdeu a esposa e tudo, 11 anos esperando uma perícia. E aí me manda uma perícia, me manda um advogado, um perito que não era psiquiatra. Perito do trabalho. Eu falei pro cara assim, qual era a doença dele. O cara me perguntou, mas onde era o trauma? Eu falei, na cabeça, né, doutor? É. Onde que é o trauma? Tô aqui de psiquiatra, onde que é? Brincadeira, hein? Aí, cara, assim, é um negócio que desanima, né? Assim, a falta de... Você é um número pro Estado. Um número, único e exclusivamente. Único e exclusivamente. Você se dedica ao Estado um tempo, a todas as empresas de uma forma geral. É. Mas eles simplesmente consideram um número, né? E assim, eu não gosto de falar de judiciário, não gosto de falar de legislativo, não gosto de falar de nem do executivo. Mas cada um sabe o que pensa e cada um que suba no ringue que quiser. Eu não subo nesse ringue. Bruno Cruz, médico psiquiatra, falando conosco mais uma vez no Papo Cabeça, e está prometido, hein? O professor Alexander vai vir aqui um dia desse. Aí, Alexandre, tá convidado, tá convocado. Convidado ao vivo. Convocado. Tá? Convocado. Nossa, eu sou um admirador. Também. Mas, ainda mais eu que sou leigo, imagina. Eu quero agradecer, viu, sua presença aqui, parabenizar pelo simpósio, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Isso é de extrema importância para a saúde mental. Talvez a gente não usufrua, mas essas gerações que estão vindo aí... Nós vão usufruiremos usufruir também. muito Nós ainda, se Deus quiser, iremos usufruir. Vou deixar um recado final rapidinho. Por favor. Só para deixar para toda a classe trabalhista, assim, né, que se sentir afetada de alguma forma, ou se sentir mal em função do trabalho, da reação aguda ao estresse, ou se sentir deprimida, ansiosa, não deixe de procurar um profissional, seja qual classe for. Sabe, não ache que você está de frescura, de brincadeira, não sinta culpa, porque isso não é uma escolha sua, tá bom? Um abraço a todos, boa semana. Valeu. Doutor Bruno Cruz, médico psiquiatra, conosco no Papo Cabeça. Papo Cabeça, com Bruno Cruz.